Existe uma regra que parece se repetir ao longo da história. As nações mais poderosas normalmente surgem em lugares privilegiados, próximas de grandes rios, cercadas por terras férteis, conectadas às rotas comerciais e beneficiadas por condições naturais capazes de impulsionar o crescimento econômico. O Egito teve o Nilo, a Mesopotâmia floresceu entre o Tigre e o Eufrates. A China cresceu ao redor de algumas das maiores bacias hidrográficas do planeta. A Europa construiu parte de sua riqueza graças a uma combinação extraordinária de rios navegáveis, planícies férteis e acesso ao mar. Mas existe um país que parece desafiar completamente essa lógica. Um país que, observando apenas sua geografia, jamais deveria ter alcançado o nível de desenvolvimento, estabilidade e influência que possui atualmente. Esse país é o Chile. Quando observamos o mapa da América do Sul, ele chama atenção imediatamente, não por seu tamanho, mas por sua forma. Enquanto os demais países ocupam áreas relativamente compactas, o Chile parece uma estreita cicatriz estendida ao longo da costa do Pacífico. São mais de 4.200 quilômetros de extensão entre o norte e o sul, mais uma largura média inferior a 200 quilômetros. Em alguns pontos, a distância entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico é tão pequena que pode ser percorrida em poucas horas. À primeira vista, essa configuração parece uma desvantagem. À direita, a maior cadeia montanhosa das Américas. À esquerda, um dos maiores oceanos do planeta. Ao norte, um dos desertos mais áridos da Terra. E ao sul, uma das regiões mais remotas e fragmentadas do mundo. Tudo parece conspirar contra a integração do território e dificultar a construção de um país funcional. Mas foi justamente dessa geografia extrema que nasceu uma das histórias mais fascinantes da América Latina. O Chile não é apenas diferente no mapa. Ele funciona de forma diferente. Sua economia, sua relação com o território e sua posição estratégica são diferentes. E para entender isso, precisamos começar pela característica que moldou praticamente toda a sua história: o isolamento. Embora esteja localizado na América do Sul, o Chile sempre foi uma espécie de ilha continental. Durante séculos, os Andes funcionaram como uma muralha natural que dificultava o contato com o restante do continente. Ao norte, o deserto do Atacama criava outra barreira quase intransponível. Ao sul, os fiordes, geleiras e canais da Patagônia tornavam qualquer expansão extremamente difícil. E ao oeste, o Pacífico parecia separar o país dos grandes centros econômicos do mundo. Esse isolamento teve consequências profundas. Enquanto muitos países sul-americanos desenvolveram conexões terrestres com seus vizinhos, os chilenos foram gradualmente empurrados para o mar. Em certo sentido, o Chile desenvolveu uma mentalidade mais marítima do que continental. Essa característica influenciaria suas guerras, seu comércio e até mesmo sua forma de enxergar o mundo. Mas existe outra consequência desse isolamento que raramente aparece nos mapas. Ele ajudou a construir uma identidade nacional extremamente forte. Quando uma sociedade vive cercada por barreiras naturais, ela tende a desenvolver uma percepção mais clara de seus limites e de seu território. Poucos países da América Latina possuem uma relação tão intensa com sua geografia quanto o Chile. E essa geografia começa de forma brutal. No extremo norte encontra-se o deserto do Atacama. Considerado o deserto não polar mais seco do planeta, ele apresenta condições tão extremas que algumas áreas registram períodos extremamente longos sem chuvas significativas. A paisagem parece saída de outro mundo. Montanhas avermelhadas, salares gigantescos e vastas planícies áridas criam cenários que lembram muito mais Marte do que a América do Sul. Seria natural imaginar que uma região assim representasse uma enorme desvantagem. Mas a história reservou uma surpresa. Sob o solo do Atacama encontram-se algumas das maiores riquezas minerais do planeta: cobre, lítio, molibdênio e prata. Diversos recursos estratégicos que ajudaram a transformar o Chile em uma potência mineral. Durante o século XX, o cobre tornou-se o principal motor da economia chilena. O país passou a responder por aproximadamente 1/4 da produção mundial do metal. Isso significa que uma enorme parte da infraestrutura elétrica, das redes de energia e dos equipamentos industriais utilizados no mundo depende direta ou indiretamente dos recursos extraídos do território chileno. Mas o cobre não é mais o único protagonista. Nas últimas décadas, um novo recurso elevou ainda mais a importância estratégica do país: o lítio. Conhecido por muitos como o petróleo da transição energética, o lítio tornou-se essencial para
para a fabricação das baterias utilizadas em carros elétricos, celulares, computadores e sistemas de armazenamento de energia. Em uma época em que governos e empresas buscam reduzir a dependência de combustíveis fósseis, a demanda por esse mineral cresceu de forma explosiva e novamente o Chile se encontrou em uma posição privilegiada. Os salários do norte do país guardam algumas das maiores reservas conhecidas do mundo. De repente, uma região que parecia condenada pela geografia transformou-se em uma das áreas mais estratégicas da economia global. Mas o Chile não é apenas deserto. À medida que avançamos para o sul, o cenário muda completamente. Os vales começam a surgir. Os rios descem dos Andes alimentados pelo degelo das montanhas. A vegetação torna-se mais abundante e aparece a região central, o verdadeiro coração do país. É ali que se encontra Santiago. É ali que vive grande parte da população. O clima mediterrâneo, raro na América do Sul, criou condições ideais para a agricultura. Frutas chilenas são exportadas para dezenas de países. Os vinhos produzidos na região conquistaram mercados em todos os continentes. O Vale Central tornou-se uma das áreas agrícolas mais produtivas do hemisfério sul. Mas essa concentração também criou um paradoxo. Embora o Chile tenha quase 20 milhões de habitantes, uma parcela enorme dessa população encontra-se concentrada em uma área relativamente pequena. Isso fez com que o país se tornasse altamente centralizado em torno de Santiago. Fenômeno que influencia a política e a economia até os dias atuais. À medida que seguimos para o sul, a geografia volta a surpreender. Florestas densas surgem entre montanhas. Lagos glaciais refletem picos nevados. Vulcões dominam o horizonte. E então acontece algo impressionante. O território parece começar a se desfazer. A costa transforma-se em um gigantesco labirinto de ilhas, canais e fiordes. Surgem paisagens comparáveis com as da Noruega, mas localizadas no extremo sul da América do Sul. Essa é a Patagônia chilena, uma das regiões mais espetaculares do planeta, mas também uma das mais difíceis de integrar. Em muitos lugares, viajar entre comunidades relativamente próximas ainda pode exigir embarcações ou longos desvios terrestres. E foi justamente essa geografia extrema que influenciou profundamente a história do país. Quando os espanhóis chegaram à região no século XVI, encontraram um território muito diferente daquele observado em outras partes da América. Não havia grandes impérios centralizados como os astecas ou os incas. Não existiam enormes concentrações de ouro prontas para serem exploradas. O que encontraram ali foi resistência, especialmente dos mapuches. Durante séculos, os povos indígenas da região conseguiram dificultar o avanço espanhol. Florestas, montanhas e rios funcionavam como aliados naturais dos defensores locais. O resultado foi um processo de colonização mais lento e complexo do que em outras regiões do continente. Essa experiência ajudou a moldar uma característica que acompanharia o Chile ao longo de toda a sua história: a necessidade constante de adaptação. Mas talvez nenhum acontecimento tenha transformado tanto o país quanto a Guerra do Pacífico. No final do século XIX, Chile, Peru e Bolívia disputavam o controle de territórios ricos em recursos minerais localizados no deserto do Atacama. As tensões cresceram até explodir em um conflito que alteraria profundamente o mapa da América do Sul. O Chile saiu vencedor. A Bolívia perdeu sua saída soberana para o mar. O Peru perdeu territórios importantes. E o Chile incorporou regiões extremamente valiosas do ponto de vista econômico. Até hoje, a perda do litoral continua sendo uma das maiores questões da política boliviana. Mais de um século depois da guerra, o tema ainda desperta emoções e permanece presente no imaginário nacional da Bolívia. Para o Chile, porém, a vitória significou acesso a recursos que impulsionariam sua economia durante décadas. Mas os desafios não terminavam ali. Existe uma força que molda o país até hoje, uma força invisível, uma força que vem das profundezas da terra. Hoje todo mundo quer atenção, mas poucos sabem criar vídeos que realmente param o feed. Empresas, marcas, criadores, negócios locais, profissionais de todos os tipos. Todo mundo quer mais alcance, mais resultado, mais força nas redes. Mas no meio de tanto conteúdo, não basta só postar. Porque o que realmente faz um vídeo sair do comum e ganhar força de verdade é a edição. Foi exatamente para isso que nasceu Edições Disruptivas, uma formação do zero ao avançado, pensada para ensinar a criar vídeos que viralizam nas redes sociais. Porque no fim, não é só sobre aprender um programa, é sobre aprender uma das habilidades mais valiosas do mercado digital. É só acessar o link no comentário fixado ou na descrição, escolher o pacote que mais faz sentido para você e começar a transformar a edição de vídeo em renda e liberdade.
O Chile está localizado sobre uma das zonas tectônicas mais ativas do planeta. É ali que a placa de Nazca mergulha sob a placa sul-americana. Esse movimento gera terremotos gigantescos e atividade vulcânica constante. O exemplo mais famoso ocorreu em 1960, próximo à cidade de Valdívia, magnitude 9,5. O maior terremoto já registrado por instrumentos científicos. O tremor foi tão poderoso que gerou tsunamis capazes de atravessar o Oceano Pacífico e atingir o Japão, o Havaí e outras regiões localizadas a milhares de quilômetros de distância. Para muitos países, uma ameaça constante dessa magnitude poderia representar um obstáculo insuperável, mas o Chile respondeu de forma diferente. Investiu em engenharia, criou normas rigorosas de construção, desenvolveu sistemas avançados de monitoramento, construiu uma cultura nacional de preparação para emergências. Mais uma vez, a geografia impôs um problema gigantesco. E mais uma vez, a sociedade encontrou uma forma de se adaptar. Durante o século XX, o país também viveu profundas transformações políticas. A eleição de Salvador Allende, o golpe militar liderado por Augusto Pinochet e as reformas econômicas implementadas nas décadas seguintes mudaram profundamente a estrutura do Estado chileno. O período continua cercado por controvérsias, mas teve impacto decisivo na formação da economia moderna do país. Ao mesmo tempo, outra transformação acontecia em escala global. O centro da economia mundial começava a migrar do Atlântico para o Pacífico. China, Japão, Coreia do Sul e outras economias asiáticas passaram a concentrar uma parcela crescente do comércio global. E, de repente, a localização do Chile deixou de parecer periférica. Pela primeira vez em sua história, o país concentrava-se voltado exatamente para a região mais dinâmica da economia mundial. Seus portos tornaram-se pontos estratégicos de conexão. Seu cobre alimentava indústrias asiáticas. Seu lítio tornava-se essencial para a transição energética. Sua posição geográfica ganhava uma importância completamente nova. E existe ainda uma última peça nesse quebra-cabeça: a Antártica. O extremo sul chileno está entre as principais portas de entrada para o continente gelado. Embora as reivindicações territoriais estejam atualmente reguladas por acordos internacionais, poucos países possuem uma posição logística tão favorável para futuras operações científicas e estratégias naquela região. Talvez o futuro amplie ainda mais a importância do Chile. Mas mesmo sem olhar para o amanhã, uma coisa já é evidente: poucos países do mundo foram tão profundamente moldados pela geografia. O deserto virou riqueza e o isolamento virou identidade. Os terremotos impulsionaram a inovação e o Pacífico tornou-se uma vantagem estratégica. E aquilo que parecia um conjunto interminável de obstáculos transformou-se em oportunidades. No fim das contas, nenhum outro país é como o Chile, porque nenhum outro país reúne tantas contradições em uma única faixa de terra. É estreito, mas imenso. É isolado, mas conectado ao mundo. É hostil em muitos lugares, mas extraordinariamente produtivo. É vulnerável, mas resiliente. E talvez seja justamente essa combinação de extremos que torna o Chile uma das nações mais fascinantes do planeta, porque sua história prova que a geografia importa. Ela cria desafios, limita possibilidades e influencia destinos, mas também mostra que sociedades capazes de se adaptar podem transformar até mesmo os ambientes mais difíceis em fontes de força, prosperidade e influência. O Chile é a prova viva disso.